Vamos lá, meus caros. Então, nós temos aqui agora a questão envolvendo o Irã. Nós temos uma situação que se agrava muito, tá? Se agrava muito por quê, pessoal? O Mojtaba Khamenei, ele foi escolhido no novo Ayatollah. A notícia se espalhou há mais ou menos 4 horas atrás. É tanto que já tínhamos gravado um perfil dele lá no canal PH Araújo nos Estados Unidos. Tem todos os detalhes. Eu vou trazer mais dados aqui agora sobre ele também, mas não entramos ao vivo. E por que eu estou colocando aqui que estamos entrando urgente? Vocês vão entender isso conforme eu explicar durante o programa, mas nesse momento está acontecendo um ataque pesadíssimo contra Israel. E isso veio logo depois de Mojtaba Khamenei assumir como o novo Ayatollah. Então vamos lá, eu vou começar aqui por partes, vocês vão entender por que isso é muito grave nesse exato momento. Primeiro ponto, tem um vídeo aqui do Mojtaba, do momento onde ele é anunciado dentro do Irã, o Mojtaba, como o novo Ayatollah. Vamos lá, pessoal, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای رهبر عزیز ما ولی فقیه ما الله اکبر الله اکبر Bom, meus caros, vamos lá então. Vamos começar a entender o que está acontecendo, por que isso é extremamente importante, tá? Primeiro ponto, o mais importante de tudo para essa entrada urgente. O Irã está lançando uma salva de mísseis contra Israel, a primeira desde a eleição do novo líder supremo, o Ayatollah Mojtaba Khamenei, ele foi anunciado na rádio e na televisão estatal do Irã. Abre aspas, tá? Aqui o que foi dito. Mísseis defensivos iranianos respondem ao terceiro Guia da República Islâmica, diz Irib no Telegram, mostrando a fuselagem de um projétil marcado com a inscrição à sua disposição, Sayed Mojtaba. Então, assim, nesse exato momento, o Irã está fazendo um ataque pesadíssimo para marcar um território e para marcar a posição de Mojtaba como o novo Ayatollah. E agora, é tanta informação, gente, desculpa, pessoal, tô organizando aqui para deixar isso de uma forma didática para vocês. Para quem assistiu os vídeos na semana passada que nós fizemos, lá no PH Araújo, nos Estados Unidos, eu trouxe todo um perfil do Mojtaba Khamenei. Quem ele é? Primeiro ponto, tem 2 vídeos importantes que foram feitos lá. Um sobre a fortuna do Ali Khamenei, que está entre 100 e 200 bilhões de dólares, tá? E o Mojtaba Khamenei é aquele que tem esse dinheiro à disposição, e é muito dinheiro, tá, pessoal? É muito dinheiro que ele tem à disposição e que, inclusive, ele pode usar essa fortuna pessoal até mesmo para financiar essa guerra. O segundo ponto é que o Mojtaba Khamenei, ele, além do pai que morreu, a esposa dele também foi morta, tá, dentro dos ataques no sábado da semana passada, quando começou a guerra. Isso fez ele ganhar muita força internamente. Teve um ayatollah interino, esse ayatollah interino já passou o poder para ele, e qual que era a grande dúvida que existia dentro do Irã? Se o novo ayatollah escolhido conseguiria ter o apoio, primeiro, da Guarda Revolucionária Islâmica, o mais importante de tudo, porque é o poder das armas, e segundo, se ele também conseguiria ter ali uma influência sobre a política. E ele veio justamente ganhando essa força porque tanto o pai dele quanto a esposa dele foram colocados como mártires da Jihad Islâmica, tá? O Mojtaba Khamenei,
além de tudo, ele tem um perfil daqueles mais radicais, tanto quanto o seu pai, tá? Dentro do Irã. E ele é o grande responsável por todas as operações de força dentro do Irã, de repressão, de perseguição, de assassinatos e tudo mais. Mojtaba ele começou a ficar bastante famoso em 2008, tá? Quando tivemos a eleição fraudada do meu Deus do céu, só um segundo, pessoal. A eleição fraudada do, peraí, do Ahmadinejad. Pronto, meu cérebro funcionou. A eleição fraudada do Ahmadinejad. Sim, aquele, o amigo do Lula. A reeleição dele levou a uma revolta muito grande dentro do Irã. E segundo os informes que eu consegui apurar e levantar para esse outro vídeo que foi feito essa semana, o Mojtaba Khamenei, ele não só foi o arquiteto de toda a operação eleitoral, mas também foi ali que o Irã começou a montar todo o aparato de repressão que nós estamos assistindo nos últimos anos. Ele é o grande longa-manos, a grande força por trás da Guarda Revolucionária e tem sido, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 15 anos, a mão de ferro do seu pai, agora falecido, Ali Khamenei. Ele possui uma visão talvez mais drástica que a do próprio Ali Khamenei. E o porquê, pessoal? Ele não é dos melhores clérigos, tá? Essa é uma das informações que nós temos aqui. Ele é uma pessoa muito voltada ao poder pela força, ele tem ali a questão islâmica e tudo mais, mas ele estava ali no Conselho dos 88 muito mais por uma posição que o seu pai o colocou. Além disso, isso muda drasticamente toda a estrutura que nós temos dentro do Irã nesse momento, porque por mais que o Irã seja uma ditadura islâmica, ele não é uma monarquia, é uma república e essa república surge para derrubar uma monarquia. E a partir do momento que o Mojtaba é escolhido para a sucessão no lugar do seu pai, isso configura, tá, uma nova dinastia que estaria nascendo dentro do Irã. Então, assim, ele não tem uma posição clerical forte, tá? Ele não é um clérigo no sentido pleno da palavra, ele tem deficiências teológicas, ele está subindo e assumindo o poder pela a disposição da Guarda Revolucionária Islâmica em seguir os seus passos, tá? Esse é o ponto. E o que nós temos no meio de tudo isso, pessoal? A Guarda Revolucionária do Irã já se prontificou. E eles prometeram obediência completa ao novo líder supremo, Mojtaba Khamenei. Tá? Então, vou até trazer essa notícia para continuar com outra situação que vai deixar tudo isso ainda mais complexo. Após a nomeação de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do Irã, após a morte de seu pai, Ali Khamenei, os guardas revolucionários proclamaram sua total obediência e autossacrifício ao novo chefe espiritual e militar do país. A mudança de poder ocorre durante a fase crítica da crise no Oriente Médio, marcada por confrontos e uma escalada militar ligadas a ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel. A decisão dos guardas revolucionários de jurar a lealdade a Mojtaba Khamenei responde à necessidade de manter a coesão interna do regime e garantir a autoridade religiosa e política do sucessor. Em um contexto de máxima tensão da guerra, a unidade institucional em torno do novo líder é essencial para a estabilidade do Estado iraniano. Tá? Então, ele foi escolhido também, vou colocar aqui uma imagem do Mojtaba Khamenei para vocês, tá? Para quem ainda não conhece, esse daqui é ele. Ele está chegando na casa dos 60 anos de idade, tá? Então tá aqui, ó. Esse daí é o Mojtaba Khamenei, vocês podem ver aí. Essa é a foto dele. E o que acontece, pessoal? Ele é um radical islâmico e um dos braços financiador, além de tudo, do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis e assim por diante.
O Donald Trump, na semana passada, tá? Na quinta-feira, se eu não estou enganado, respondendo a perguntas sobre a questão do Irã, ele disse abertamente, tá? Ele disse abertamente: Mojitaba não é uma escolha que nós vamos aceitar. Tá? E aí vocês podem falar assim, alguns de vocês podem se perguntar, tá, mas quem tem que escolher são os iranianos, não é os Estados Unidos que vai definir isso. Sim, de fato, como foram eles que escolheram. Só que isso significa que o caminho para desescalar a guerra, chegar de repente novamente ao ponto da diplomacia na mesa e um novo líder escolhido dentro do Irã que pudesse ir para um caminho mais à la Venezuela, como está sendo com a Delcy Rodrigues, essas pontes foram queimadas pelo próprio Irã nesse momento, tá? O Mojtaba, ele está inaugurando o seu novo cargo, a sua nova ditadura, a sua nova posição, tá? Indo contra, inclusive, o que o presidente, o Pezeshkian, fez ontem, que foi tentar apaziguar a tensão e prometer que não atacaria os outros países vizinhos. O que também já mudou, pessoal. Nesse exato momento, nós estamos assistindo, tá, a ataques a países do Golfo da mesma forma. Não é possível dizer quanto tempo Mojitaba vai ficar no poder. Se ele vai ficar 10 anos, se ele vai ficar 1 ano, se ele vai ficar 1 semana. Mas essa ação que o Irã fez agora é uma ação de quem não deseja negociar. A ala, a ala mais radical, a ala jihadista ao extremo dentro do Irã venceu a queda de braço do triunvirato político que tinha, da Guarda Revolucionária, do Conselho dos 88 e do lado político que estava ali, que ainda está com o Pezeshkian. Então, a ala mais radical possível dentro do Irã foi aquela que saiu vitoriosa e agora nós veremos um aprofundamento de todas as ações. É muito possível que nas próximas horas e próximos dias nós iremos presenciar um aumento dos ataques a todos os países do Golfo Pérsico, uma linha ainda mais intransigente no meio de tudo isso, e caso houvesse alguma chance de negociação, se a gente for considerar como verdadeiras as posições dadas tanto por Trump quanto Benjamin Netanyahu, essas pontes, como eu disse, foram queimadas, tá? O Donald Trump, como eu estava dizendo, na quinta-feira disse que o Mojtaba Khamenei não era uma opção aceitável. Os Estados Unidos não iriam aceitar. E o próprio ministro do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, e o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro, também disseram na quinta e na sexta-feira que um novo líder do Irã que tivesse a mesma linha do Khamenei, e aí foi citado o Mojtaba, seu filho, que eu diria, pessoal, que é pior do que o pai, tá? O Mojtaba Khamenei, se é que isso é possível, porque muito do que nós estávamos assistindo da violência, da repressão, da ditadura que se tornou ainda mais densa dentro do Irã, era o braço de Mojtaba o tempo inteiro, tá? Era o braço do Mojtaba o tempo inteiro. O pai dele já tinha quase 90 anos, então delegava muitos poderes de força a ele. A situação tende a piorar daqui para frente, tá? Tende a piorar. Os mercados estão abrindo nesse exato momento na Ásia. O barril do petróleo acabou de passar dos $100, tá? E o Donald Trump disse que esse é um preço pequeno, a se pagar, tá? Nesse exato momento, com toda a situação que está sendo vivida, tá? Esse é um preço pequeno.
A gente tem que aguardar, né, o que vai acontecer. O Benjamin Netanyahu veio a público, instou novamente o povo iraniano a se rebelar contra o regime e disse que o momento da verdade está chegando, tá, pessoal? Esse aqui foi um dos pontos que ele disse e falou: olha, depende de você, o corajoso povo iraniano que sofreu por tanto tempo. Não queremos dividir o Irã, mas libertar o país e viver em paz com ele. Para quem também está acompanhando a série de vídeos lá no canal PH Araújo nos Estados Unidos, eu fiz um outro vídeo falando da questão dos curdos. Dei explicações aqui também na análise da semana ontem sobre isso, tá? O que acontece, pessoal? Donald Trump em pessoa está tentando convencer os curdos a entrar nessa guerra, os curdos iranianos. Existem mais ou menos 10 milhões de curdos iranianos. É óbvio que no meio disso tem idosos, mulheres, crianças, tem de tudo. E devido à possibilidade dos curdos do lado do Iraque servirem de braço logístico, tá? E o que significa isso? Vão levar, ó, desde comida, armas, munição, tudo mais para os curdos do Irã. O regime iraniano hoje começou a agir, tá? Na noite de sábado para domingo, o Irã bombardeou o Iraque, posições curdas, justamente alegando que se eles pretendem entrar na guerra, eles serão alvo legítimo. E já começaram a bombardear, tá, as posições curdas dentro do Iraque. Isso pode escalar de uma forma inevitável e pode arrastar os curdos iranianos para a guerra se levantando contra o regime, tá? O Donald Trump ele fez uma declaração hoje também dentro do Air Force One, considerando atacar, né, o centro de comando iraniano. E quando ele deu essa declaração, tá? Nós não tínhamos a escolha do Mojtaba Khamenei. Além disso, o Irã está correndo para recuperar o urânio enriquecido, aqueles 460 quilos, tá? Por uma entrada estreita para bunkers subterrâneos em Isfahan. E poderia estar utilizando essa localização para construir bombas nucleares, tá, pessoal? O próprio Donald Trump disse na semana passada, domingo é o primeiro dia da semana, né? Então, na semana passada, acredito que na quarta ou quinta-feira, que o Irã estava há mais ou menos 2 semanas de conseguir produzir a sua primeira bomba nuclear. Na própria negociação, na semana retrasada, a última rodada de negociação, 2 dias antes de iniciar a guerra, nós tivemos a informação de que o próprio ministro das Relações Exteriores do Irã disse que sabiam que com o que eles têm de urânio enriquecido dá para fazer 11 bombas nucleares, tá? Então, assim, eu não estou aqui sendo alarmista, nem nada do tipo. Eu estou trazendo as informações para vocês e o que significa, tá? Por que que nós usamos aqui a palavra urgente logo após do Mojtaba Khamenei ter sido escolhido o Ayatollah e o ataque que está acontecendo em Israel nesse momento, já como um cartão de visita do novo Khamenei, né? O presidente dos Estados Unidos disse que estava considerando enviar tropas especiais para garantir o urânio nos bunkers que foram atingidos por bombas americanas em junho. Ou seja, os Estados Unidos podem enviar Black Ops, Navy SEALs, Special Ops, entre outros, para tentar tomar esses bunkers, tá? Donald Trump, vocês estão entendendo para onde a gente está indo? Na segunda-feira, Trump disse que não considerava boots on the ground. O filho do Ali Khamenei, talvez, ao que tudo indica, mais radical que o pai, assume. Há uma desconfiança de que o Irã esteja correndo para produzir bombas nucleares que seriam lançadas contra Israel.
E o próprio presidente dos Estados Unidos está dizendo nesse momento que ele considera enviar tropas especiais para assegurar que essa bomba não seja feita, produzida. Talvez, para quem está aqui desde o começo da transmissão, tenha entendido, até porque eu tive um pouco de dificuldade para colocar tudo em ordem, para explicar de maneira didática o que está acontecendo, o que significa o Mojtaba Khamenei ser o novo Ayatollah, por que isso é grave e por que é mais grave ainda os ataques que estão acontecendo nesse exato momento desse cartão de visita dele. O urânio foi enterrado sob grandes quantidades de escombros quando os americanos e israelenses atacaram as instalações nucleares de Isfahan, Natanz e Fordon durante a Guerra dos 12 Dias. Mais ou menos, a gente já até mostrou para vocês isso, né, que muito desse urânio foi retirado antes dos ataques. Acredita-se que os uranianos possuam pelo menos 450 quilos, na verdade 460 quilos de urânio enriquecido a pelo menos 60%. Levaria apenas semanas para convertê-lo em 90% de material de grau militar que poderia ser usado para fabricar até 11 bombas nucleares, né? Então, o que o The Telegraph está trazendo aqui é exatamente, né, o que a gente já vem trazendo para vocês há mais de uma semana, o que eles estão trazendo agora. Deixa o seu like, pessoal. Para quem está chegando agora, isso é muito importante, tá? Sim, Gilmar, Israel está sendo atacado nesse exato momento, tá? Em comemoração ao Mojtaba, tá? Vamos lá. Os Estados Unidos e Israel agora estão considerando recuperar o material, ou se isso for perigoso e complexo demais, diluí-lo no local, ou seja, B2, novamente, Bunkbuster, entre outras medidas, pessoal. A operação provavelmente não será iminente. Autoridades indicaram que esperariam até que as capacidades militares do Irã fossem ainda mais enfraquecidas pelos bombardeios, tá? Trump, presidente dos Estados Unidos, foi questionado a bordo do Air Force One se poderia enviar forças terrestres. Em algum momento, talvez a gente consiga. Não fomos atrás dele, não faríamos isso agora, talvez façamos depois. Se algum dia fizermos isso, os iranianos seriam tão dizimados que não conseguiriam lutar no terreno, tá? Então, assim, isso era algo que não estava mais, assim, na mesa, e agora nós temos isso na mesa de maneira clara, tá? Então, pessoal, atenção, vamos ficar alertas, tá? Vamos ficar alertas. A situação pode escalar rapidamente. E eu digo mais, eu sei que nós temos uma audiência grande. Pessoal, eu não quero ser irresponsável, eu não quero ser alarmista, só que eu me sinto na necessidade de falar o que eu vou falar agora, tá? Eu sei que a nossa audiência chega em vários lugares nos Estados Unidos, chega em vários lugares na Europa, tá? Eh, no próprio Oriente Médio. Então, assim, atenção, tá? Com o Mojtaba Khamenei assumindo, o moral vai ser elevado, pelo menos por um tempo. E conhecendo o modus operandi dele, tá? Que inclusive financia vários grupos terroristas, existe uma possibilidade do aumento de células adormecidas iranianas, jihadistas, linhas auxiliares do Irã serem despertadas e termos ataques terroristas, tá? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Eu não quero ser alarmista, eu não quero ser aqui. Só que eu me sinto na obrigação de deixar isso claro, tá? Eu me sinto na obrigação de deixar isso claro. É muito é muito importante que, se você está na Europa, se você está aqui em grandes centros nos Estados Unidos, em outros lugares, redobre a atenção. Não é para entrar em pânico, não é para ficar com medo de sair de casa, não, não é nada disso que eu estou falando. Mas redobre a atenção. Pelo menos isso, tá? É uma preocupação séria que a gente tem que ter com o Mojtaba nesse momento, tá, pessoal?